Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar de Nicolo Zaniolo, o novo reforço do Aston Villa. Contratação por empréstimo do Galatasaray, né? Vamos lembrar que o Zaniolo estava na Roma, mas acabou perdendo espaço com o José Mourinho e foi negociado para o Galatasaray, onde jogou super bem, em 10 jogos marcou 5 gols, mas acaba que o interesse da Premier League é bem forte e assim, o Aston Villa, para ficar dentro das regras de fair play, consegue uma contratação com um empréstimo que paga 3 milhões e uma opção de compra de 27 que totalizaria 30 milhões de euros. Uma contratação interessante, né? O Zaniolo ele era vendido como uma das grandes promessas do futebol italiano, nas categorias de base da Inter de Milão, tinha números assustadores, mas é aquela história, né? Ele estava numa situação meio desprivilegiada, né? No sentido da Inter que já tinha boas opções na questão de meio campo e ataque, né? E ele acabou sendo vendido para a Roma, né? E na Roma ele começou bem, teve ali seu espaço durante um certo momento com o técnico, acho que o Paulo Fonseca, né? Eu acho que esse era o nome do Paulo Fonseca, né? Ele teve seu espaço, mas com o Mourinho ele até começou sendo titular, mas pouco a pouco foi perdendo espaço na hierarquia do técnico português e na temporada passada jogou a primeira metade e acabou sendo negociado para o Galatasaray, onde, eu repito, jogou bem, teve uma boa participação por lá, mas é aquela história, eu não acho que o Zaniolo, né, que tem 24 anos de idade, almeje o campeonato turco nesse momento. Foi uma saída para ganhar tempo de jogo nessa última temporada, mas se houvesse a oportunidade de ir para um campeonato maior, que tivesse que aproveitar, né? E vai treinar nas mãos do Unai Emery, que é um técnico que trabalha muito bem com atacantes, né? E o Aston Villa, eu acho que nessa contratação em específico pode ser um potencial titular, mas a meu ver, eles estão trabalhando aí com uma profundidade de equipe, né? Principalmente para o ataque, né? Ele também pode jogar até de meio atacante, o que pode ser explorado pelo Unai Emery, mas a questão é que a posição principal dele na Roma foi a de ponta pela direita, que é onde o Moussa Diaby está jogando. Então não imagino o Diaby sendo bancado pelo Zaniolo. Eu acho que o francês fez até agora muito mais no futebol do que o italiano. O italiano é aquele cara do potencial ainda, né? Já fez coisas interessantes, já mostrou talento, muitas virtudes, mas nunca soube explorá-las ao máximo, né? Tipo, quando uma coisa funcionava bem, outra nem tanto, né? Então, assim, é um jogador que precisa ser lapidado ainda, e ainda há tempo, né? 24 anos não é uma idade, né, exagerada no futebol para o cara desenvolver, né? Óbvio que não. Ainda há tempo dele conseguir melhorar nesses aspectos e se tornar o jogador que sempre se esperava que o Zaniolo se transformasse, mas é aquela história, né? O Aston Villa consegue um empréstimo e não é obrigação, né? Opção. Se ele for bem, é comprado. Se ele não for bem, ele volta para o Galatasaray. Então, o Zaniolo vai ter até um pouco de pressão para desempenhar bem nessa temporada e conseguir garantir sua vaga no Aston Villa, que é um time que começa mal a Premier League, levando um 5-1 do Newcastle, mas ainda acredito que é uma das grandes promessas nessa temporada, até pelo bom mercado que fez. Moussa Diaby, o Paul Torres, o Tielemans e agora o Zaniolo. São reforços pretensiosos, né? Pode ser que alguns jogadores tenham um pé atrás por certos aspectos. Acho que o Zaniolo talvez seja a contratação mais questionável dos quatro, porque as outras três eram muito boas. Mas a questão é um Aston Villa que está mais pretensioso, está mais ambicioso, sabe que agora tem um grande técnico, viu o que ele foi capaz de fazer na última temporada, manteve uma base sólida e trouxe jogadores para melhorar esse time titular. E agora, a meu ver, um que pode dar uma capacidade maior de profundidade, pode até jogar pelo lado esquerdo, que não está acostumado, mas vamos ver. Então vamos ver o que vai acontecer. Acho uma contratação interessante, mas vai depender muito do trabalho do Unai Emery para ser um cara que vinga, porque sendo que ele foi lá na Roma, eu acho que no final das contas não é uma diferença tão grande que dá na equipe. No Galatasaray, interessante, mas a gente tem que lembrar que o Campeonato Turco tem um nível bem inferior ao da Premier League. Então a ver o que vai acontecer com o Nicolo Zaniolo no Aston Villa. Gente, por esse vídeo é isso, tudo nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.